Momento decisivo no Hora do Enem. Landinho Mineiro prepara. Toma distância. Vai se preparando, olhando fixamente. Concentração. Partiu o Landinho Mineiro. Vai chutar. Que chutar o quê, rapaz? Redação não se chuta, não. Redação é dedicação. É isso aí. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar, sexta-feira, você já sabe, é dia de redação. E comigo, o camisa 11 das dissertações, o artilheiro dos argumentos, professor Rafael Torres. Chega mais. Fala, Lange. E aí? Tudo bem? Bem, você, professor? Tudo bom. Professor, hoje o nosso papo é sobre agentes interventores. Vamos tentar entender, em primeiro lugar, onde é que entra esse elemento que a gente chama de agente interventor, como o próprio nome sugere, na chamada proposta de intervenção. A gente sabe que os temas Enem têm pegada de situação-problema. Situação-problema é essa para a qual o candidato deve entregar, segundo os critérios de correção, uma proposta para que se alivie, se minimize o problema do qual se fala ao longo de todo o texto. O agente interventor nada mais é do que a instituição, o indivíduo, enfim, o responsável por fazer essa proposta ser executada. E é uma figura importantíssima para que a execução, de fato, fique clara para o avaliador do texto. Usar agentes genéricos perde ponto? Primeiro vamos tentar entender o que muitos candidatos fazem e normalmente a gente chama de agentes genéricos, né? Eu vejo muitas redações, falando a respeito de agentes como mídia, governo, família, sociedade. Não existe nada oficial que tire pontos daquele que conta com esse tipo de estratégia. Só que se a gente parar para pensar, qual é o grande objetivo de entrar uma proposta de intervenção na construção desse texto? Simples, mostrar senso crítico, mostrar cidadania apurada, mostrar um aperfeiçoamento do candidato quanto à própria percepção de mundo. Quando você entrega um agente genérico, repetindo, isso não tira ponto. Mas partindo do pressuposto de que, toda correção, direta ou indiretamente, é comparativa. E 2, a percepção desse avaliador, consequentemente, depende de muito do que ele leu até então. Quando você consegue entregar uma proposta com um agente com maior especificidade, você ganha o avaliador em 2 aspectos. Na objetividade, porque você entrega um agente que é cobrado pela banca, e por que não? Na subjetividade, que é inerente a toda correção. Você chama a atenção positivamente, porque entrega uma especificação com a qual ele não está acostumado a lidar. E isso, obviamente, num traço comparativo, destaca o texto, chama a atenção, né? Vamos tentar entender que a maior parte desses termos que a gente chama de genéricos são termos com subdivisões. E se a gente conhecer melhor essas subdivisões de cada um desses termos, a gente consegue entregar, na redação, na proposta de intervenção, uma análise mais objetiva e minuciosa daquilo de que a gente está falando. Por exemplo, você está discutindo em relação ao Estado. Pensando em Estado, normalmente os candidatos até optam mais pela palavra governo de forma genérica do que pela palavra Estado. Mas você imagina, a gente vive numa república chamada de federativa. Essa república federativa ela é composta por estados. E esses estados incluem os chamados municípios e ainda a gente tem a esfera do Distrito Federal. Os temas Enem, historicamente, têm uma restrição local, que é no Brasil, ou brasileira. Teoricamente, eu estou falando de um tema que diz respeito ao país inteiro. Sim. Então, parando para pensar nessas subdivisões do governo, a gente poderia pensar, na maior parte dos casos, em governo federal, como tal agente correspondente a esse papo. Só que se você parar para pensar, por mais que o tema tenha Brasil como centro de análise, algumas atuações são muito mais locais do que macroscópicas. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala em lixo, a atuação do lixo é de responsabilidade do município. Então, por mais que o tema seja nacional, trazer o governo no âmbito municipal é mais eficaz do que eu falar, por exemplo, em aspectos gerais. Então, num tema, de repente, ministério é mais interessante.
no outro, prefeitura é mais interessante. Depende muito do tema. O meu convite para a galera que está acompanhando a gente agora é pensar na viabilidade dessas subdivisões, para que, dependendo do tema, a gente entregue uma atuação mais específica, mais pontual. E você repara, olha a diferença entre governo, prefeituras, governo, secretarias de Estado. Tentar atrair o avaliador também para esse grau maior de precisão. Conhecer mais sobre os três poderes ajuda no momento de pensar a gente? É decisivo, porque vamos parar para pensar. Você tem o executivo, a quem cabe a gestão dos processos. Você tem o legislativo, a quem cabe propor leis, aprovar leis, fiscalizar a atuação do executivo. Você tem o judiciário, que atua nas, basicamente, discrepâncias dessa lei, do não atendimento, do cumprimento, enfim. Tem tema que tem a ver com lei, tem tema que talvez não tenha tanto a ver com lei. Você imagina, um candidato empoderado com conhecimento acerca dos poderes, ele tem muito mais capacidade de entregar um agente com precisão sobre aquele tema. Então, conhecer o papel dos poderes pode ajudar muito a, mesmo que na subjetividade, chamar o avaliador para si. Esse avaliador gosta de ler. E ele está acostumado a ler muita coisa igual. Eu confio numa redação autoral. E eu acho que esse é o ponto, é o próximo passo ao qual a gente pode chegar para seduzir avaliadores que estão numa correção muitas vezes mecânica. E eles querem algo de diferente e que seja produtivo ao mesmo tempo. O papo tá muito maneiro, mas a gente gosta de exemplo, né, professor? Bora dar uma olhada no exemplo? Por favor, vamos lá. Bota aí na tela, Renatinho. É necessário que as prefeituras reestruturem seus sistemas de coleta de lixo, por meio de consultorias que avaliem a demanda de cada bairro da cidade, a fim de promover uma reciclagem mais ágil e eficaz. Lembra que eu comentei contigo agora há pouco que cada setor do Estado tem o seu papel em especial? Sim. E com isso eu incrementaria a precisão da minha entrega interventora? Sim. Aqui, a gente está falando de lixo. Certo. E a gente sabe que uma das funções prioritárias do governo municipal é cuidar exatamente dessa questão que envolve o dia a dia ali da cidade, né, do município. Então eu tiro o governo, coloco prefeituras para entregar esse maior poder de precisão em relação à atuação, saindo do termo genérico, trazendo uma abordagem mais precisa. Entendi. Se eu quisesse, por exemplo, falar de um nível federal, de instrução ou direcionamento para o nível municipal ou estadual, daria para fazer? Com certeza. Você pode, inclusive, não só contar com um agente, mas também contar com estratégias de parcerias, visando a resolver problemas de maior complexidade. Se parar para pensar, por exemplo, na maior parte dos temas que aparecem numa prova como a do Enem, esses temas têm um grau de complexidade tão sofisticado que dificilmente só um setor do Estado dá conta do recado. Sim. Então você pode falar, por exemplo, em ministérios, em parceria com secretarias estaduais e aí dependendo, enfim, da pauta. Eu convido muito a quem está acompanhando a gente agora a observar, ler, se informar um pouco mais sobre essas gestões. Parece um detalhe bobo, mas repito, no diferencial, isso pode chamar a atenção de forma bem saudável. Então aqui, se o tema tem a ver com prefeitura, nada mais justo que criar esse grau de precisão maior. Professor, você esteve aqui em 2018 e mostrou que uma boa proposta de intervenção tem que ter 5 elementos. Quais são esses elementos? Lembrando, foram estratégias criadas para tentar dar a essa avaliação um mínimo grau de justiça, né, de percepção até mesmo linguística daquilo que se entrega enquanto senso crítico. E esses elementos são, em primeiro lugar, 4, para depois entrar o tal do 5º elemento que antes não havia, mas que as bancas começaram a entregar diante de uma superficialidade, podemos dizer assim, que contagiou boa parte das intervenções entregues. Você tem o agente, que normalmente a gente chama de quem, que aliás é o papo desse programa. Sim. Está falando sobre aquele a quem cabe a responsabilidade da execução da proposta. Você tem a ação, que é a proposta propriamente dita, que a gente chama normalmente de o quê. Você tem os meios para viabilizar essa proposta, meios aos quais a gente dá genericamente o nome de como, e a finalidade, ou seja, o objetivo que eu tenho com aquela proposta, ao qual a gente dá o nome de para quê. Havia só os 4. A banca precisou entregar um 5º elemento, chamado de detalhamento, cujo principal objetivo é, como a gente conversou, tirar da superficialidade. Lembrando que a regra em relação ao detalhamento também mudou de um ano para o outro. Você tem, por exemplo, em anos como retrasado, esse detalhamento podendo estender o sentido de 2 elementos, do que e do como.
A partir do ano passado, de acordo com as regras, né, que foram divulgadas, a gente tem aí já a possibilidade de estender, como também a gente falou hoje, quaisquer elementos. Como esses elementos aparecem no texto de exemplo que você trouxe? Pensando que cada um desses elementos é interessante aos olhos do avaliador se estiver bem marcado, existem algumas palavras que sugerem fronteiras entre esses elementos dos quais você está falando. E é bacana a galera dar uma olhada nesses elementos, porque se a intervenção foi entregue com todos os elementos, mas mais do que os elementos, eu tiver uma organização textual que mostre onde é que termina um, onde começa o outro, cara, 200 pontos na certa. Vamos subdividir? Bora! É necessário que as prefeituras, poderia ser é importante, é imprescindível, é fundamental, alguma maneira de marcar que, para quem está escrevendo o texto, existe uma necessidade, uma função muito importante dessas prefeituras a ser executada. Então é necessário que as prefeituras, seria mais ou menos onde eu recortaria o quem. O quem realmente é o termo prefeituras, mas a título de subdivisão dos elementos, é necessário que as prefeituras. Que as prefeituras façam o quê? Aí vem a ação. Reestruturem seus sistemas de coleta de lixo. Então, para quem está acompanhando a gente agora, é bacana perceber que a presença desses elementos linguísticos, tipo é necessário, pode ajudar muito ao avaliador, numa correção em massa, e tem dezenas e dezenas de redações por dia para corrigir, a perceber os elementos sem muita dor de cabeça. Que ninguém nos ouça, a não ser todo mundo que está aí. Mas é muito comum você pegar avaliadores que, na correção, não prestam tanta atenção a uma enorme sofisticação da intervenção, porque eles vão pelos elementos linguísticos. Entendi. Então, ter esse elemento ajuda tanto a que esse 200 chegue com qualidade, com segurança, que é bem importante você ficar ligado nisso. Mas continuando. Então, quem é necessário que as prefeituras? O que? Reestruturem seus sistemas de coleta de lixo. Como? Olha o outro marcador lá. Por meio de consultorias. Detalhamento que avaliem a demanda de cada bairro da cidade. Esse que avaliem, se repara que ele está estendendo o sentido de consultorias. Sim. Então, do que até cidade seria o detalhamento do como. Eu disse agora há pouco que as novas regras permitem que você detalhe qualquer elemento interventor. Mas é mais seguro a gente detalhar o que e o como. Até mesmo pelo próprio encaixe da estrutura, que você viu ali que é o que. Mas pode ser um exemplo, pode ser até uma explicação. Por que você está propondo o que você está propondo? Isso também é encarado como detalhamento. E aí tem a finalidade, o último elemento, a fim de promover uma reciclagem mais ágil e eficaz. O candidato começando essa finalidade com a fim de também facilita, favorece pra caramba o trabalho do avaliador, porque ele já consegue fazer os recortes de cada elemento e aí o 200 tá na mão. Bom, a gente está aprendendo a como escapar dos sujeitos genéricos, né, professor, da proposta de intervenção. Sim. Quais outros cuidados o estudante tem que ter? Em intervenção, ele tem que pensar em uma série de possibilidades de enfraquecimento dessa proposta, tentar fugir disso a todo e qualquer custo. Por exemplo, por mais que haja boa intenção dos candidatos em tentar resolver, solucionar aquela situação, problema de forma definitiva, tem que ter bom senso de entender que certas coisas não vão levar o problema a acabar. Quer ver um exemplo? Muita gente apela para livre-arbítrio na hora de propor uma solução. Por exemplo, é necessário que as pessoas se conscientizem, é necessário que a sociedade entenda. Todo esse tipo de proposta em que não há um sistema que possa ser reproduzido, que tenha método, que tenha etapa, que tenha processo, toda proposta dita do nada acaba sendo mais fraca. Porque você não tem ali a demonstração de nada mais, nada menos do que achar que um dia o negócio vai cair do céu. Então tem que evitar, a todo e qualquer custo, propostas que levem para o papo da utopia, da perfeição ou do esperar que alguma coisa do sobrenatural aconteça. Tem que ser tudo muito sistêmico, objetivo, entregando etapas que possam ser reproduzidas e aí sim o problema ser resolvido. Professor, queria só relembrar um termo também, a gente falar sobre ele, que você até comentou no bloco anterior, mídias. Por que não é interessante colocar mídias? É o mesmo papo de governo. Se a gente entender como perda, ganho de ponto, não é isso que interfere. Nossa pegada aqui é outra. É tentar entender que se eu consigo, dependendo do problema, falar de uma mídia com maior precisão,
definitivamente soa muito mais clara a atuação do que com um termo tão genérico. Os problemas têm maiores ou menores amplitudes, que nem o que a gente conversou sobre governos federal, estadual e municipal. Já reparou a quantidade de mídias distintas com as quais a gente conta no nosso cotidiano? Por exemplo, está me acompanhando agora. Aqui, emissora de televisão, está trabalhando com veículo de mídia. Tem um determinado alcance, tem uma determinada linguagem. Sim. Mas eu fico me perguntando, por exemplo, quanto o rádio, em outras situações, não se mostra até mais eficaz do que a própria televisão diante de cenários específicos. Sim. Por exemplo, se você está acostumado a sair de casa num determinado horário, você até consegue ver programas matutinos que falam sobre as condições do trânsito nas principais vias das grandes capitais brasileiras. Mas se você perguntar para o motorista comum, a maior parte do feedback que ele tem sobre condição de trânsito é pelo rádio, que ele está ouvindo no carro. Então, rádio tem outra linguagem, tem outro alcance. Eu fico me perguntando o quanto não seria mais interessante pensar nessas subdivisões midiáticas. Emissoras de televisão, emissoras de rádio, os próprios jornais impressos, as redes sociais, aplicativos. O que a gente chama de mídia é tão subdivisível que seria interessante ver de vez em quando numa intervenção uma mídia mais específica sendo trabalhada como a gente. Você trouxe um exemplo que tem a ver com isso, não trouxe, professor? Trouxe. Então, bora ver? Vamos dar uma olhada. Emissoras de televisão aberta devem promover campanhas de esclarecimento acerca de prevenção e sintomas de quadros epidêmicos, por meio de ficções que reproduzam situações cotidianas, a fim de gerar empatia e atitude nos espectadores. Professor, nesse caso você especificou, tá ali, emissoras de televisão aberta. Isso é um detalhamento também? Pode ser encarado como detalhamento, apesar de no trecho que a gente está trabalhando como exemplo, o detalhamento maior, mais visível, mais perceptível por parte do avaliador, seria esse trecho que vai do que até cotidianos, que mais uma vez, assim como o exemplo do bloco anterior, é um detalhamento do como. Mas com certeza, quando eu coloco de televisão aberta, a minha intenção não é outra, a não ser mostrar que como emissoras de televisão aberta alcançam, né, uma amplitude maior de espectadores, etc., ser uma emissora de TV aberta se mostra importante para mais pessoas serem beneficiadas com esse tipo de informação que ela pode veicular. Eu poderia ter dito simplesmente emissoras de televisão, mas nesse exemplo, talvez colocar o aberta dê essa democratização para o acesso à informação, que na verdade é o que o autor está tentando propor aqui. Mostra que você tem conhecimento sobre o assunto, né? Mostra conhecimento, mostra senso crítico, mostra cuidado. O que está faltando em muita redação hoje é esse cuidado, esse zelo pelo diferente. Hoje os avaliadores precisam cada vez mais se deparar com textos que obedeçam às regras propostas, mas que tenham os seus detalhes diferenciais. Por trás de todo avaliador, a gente já falou isso aqui outras vezes, existe um leitor ávido, ansioso por um texto melhor do que o que ele está acostumado a ler. E nos detalhes a gente pode ganhar esse avaliador de uma vez por todas. Professor, e como os elementos quem, como, o que, para quê e o detalhamento aparecem nesse parágrafo, nesse trechinho? Você repara que os 5 elementos estão aqui, mas numa estrutura, numa macroestrutura diferente da que eu tinha mostrado no bloco anterior. No bloco anterior, você deve lembrar, eu comecei com é necessário. Aqui eu comecei com o próprio agente. Então o quem, ou agente, nesse caso, seriam as emissoras de televisão aberta. A separação entre o quem e o que vem com um marcador muito comum nessa circunstância, que é o deve. Então o que seria devem promover campanhas de esclarecimento acerca da prevenção e sintomas de quadros epidêmicos. O como, do por meio de até ficções, por meio de ficções. E do que até cotidianas, como a gente já tinha falado, é o detalhamento dessas ficções, que eu vou usar como meio, como modo para promover as campanhas de esclarecimento. Mais uma vez eu uso a fim de, que é o 1, 2, se não o melhor marcador de finalidade, e a finalidade, ou o famoso para quê, seria o finalzinho, a fim de gerar empatia e atitude nos espectadores. Você vê, bem marcadinho cada elemento, o avaliador só vai lá e tica. Ok, ok, tem, e ele está com 200 na mão, tranquilinho. A gente já falou do governo, né, um termo genérico, a gente falou Estado, né, governo, Estado, mídias, mas a lista não para por aí, né? Não, existem alguns outros elementos que, se a gente puder aprofundar,
também entrega maior especificidade para as bancas. Quer ver um exemplo? Escola. Se você parar para pensar, quantos não são os profissionais com funções, papéis e capacidades distintas dentro da escola? Quando eu falo capacidades, não inteligência, sofisticação, não é isso não. É capacidade de atuação mesmo. Então, em vez de a escola deve, por que a gente não pensa em professores, coordenadores, gestores pedagógicos, grêmios estudantis? Eu tenho diversos agentes com várias capacidades de atuação. Então eu fico me perguntando quanto de repente não seria melhor que as escolas devem? Professores de ensino médio devem. Também é bacana o candidato saber quais são as subdivisões, inclusive, da própria educação pela qual ele passou. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Tem tema que tem mais a pegada da galera que hoje está no ensino médio. Outros temas, talvez eu desenvolva mais cidadania levando para o ensino fundamental. Também é um agente bem genérico, não está errado usar, como a gente conversou, mas numa pegada de intervenções com detalhes de diferencial, eu sugeriria que, de repente, o candidato optasse por esses agentes dentro do agente. E é com todo o detalhamento que eu chamo o Momento Pop Prof. Hoje iniciamos o Campeonato Mundial de Argumentos Nota 1000 para temas insólitos. Preparado? Não faço a menor ideia. Mas vamos lá. Primeiro tema. Caminhos para combater os spoilers de séries nas redes sociais. Primeiro, entender que o spoiler é uma crueldade para com a diversão humana diante do fato de cada um ter o seu tempo de assistir ao que gosta. Então não pode. É criminoso. Aliás, você está me acompanhando agora e faz isso, muito feio. Ai, ai, ai. A persistência da visualização sem resposta no WhatsApp. Um problema para alguns, tendo em vista que ver que o outro viu a mensagem e não respondeu pode significar indiferença, mas deixa eu dar um contra-argumento. Às vezes visualizou, mas não teve tempo de responder. Então seria um argumento em que eu olharia sob dois pontos de vista: o que é indiferente e o que simplesmente não conseguiu responder. É feio também. Fica de boa, daqui a pouco responde. E se não responder, não é você que está perdendo. Efeitos das ligações de telemarketing no Brasil de hoje. Tema complicado, porque vai levar para o emocional. E esse é um grande problema. E já para começar a argumentação, é o seguinte: invasão de espaço, invasão do seu tempo. E pior, uma tentativa de vender algo que não vai conseguir, porque contaminado emocionalmente de forma negativa por essa invasão absurda, não há quem compre. Você faz isso? Liga? Faz não, é feio. Mentira, tem emprego. Esse foi o professor Rafael Torres aqui no nosso Momento Pop Prof. Professor, dica final para quem quer dar uma melhorada na qualidade da redação. Pensar na possibilidade de contar com as correções como chance de melhoria. Não tem como melhorar se você não tiver a convicção de onde está errando, o que está fazendo e que foge da curva do que se espera na regra. Dominar o que a banca espera que você entregue. O papo não é sobre uma redação boa, porque redações podem ser boas, mesmo que não sejam aquilo que a banca espera, mas o que vale nota é o que a banca espera de você. Eu costumo dizer, dando aula, que nem sempre eu dou aula da redação que eu mais gosto, mas eu dou aula da redação de que esses candidatos mais precisam. Essa é a diferença. Você não escreve para o seu ego, você não escreve para o que você gosta de escrever, você escreve para as expectativas de uma banca que é treinada para reconhecer ou não determinados elementos textuais e, sempre que possível, incrementar, como que a gente humildemente tentou fazer hoje, tirando você dos agentes comuns, genéricos, e entregando maior especificidade. Vai dar certo, eu tenho certeza. Professor, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. Volte sempre, tá? Eu de casa. Agradeço. Eu sempre me sinto em casa, agradeço mais uma vez. Galera precisando, estou à disposição lá no Prof. Rafael Torres, que é o meu Instagram
e, dentro do possível, sempre aí ajudando a maior parte das pessoas que procuram a gente. Às vezes não dá tempo de falar com todo mundo, mas eu faço o máximo possível porque a gente lida com sonhos muito mais que uma redação boa. Mas uma redação boa que atenda a banca e leve a vaga, que é a meta de todo mundo que está acompanhando a gente agora. E eu estou na torcida, conta comigo, que eu puder ajudar, estou por aqui. É isso aí, professor. Muito obrigado mesmo, viu? Bom, vale lembrar que se você perdeu algum programa, basta ir em tvescola.org.br e clicar em programas. Ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. E até a próxima. Professor, os agentes interventores só afetam a pontuação da competência, sim?